Olá, eu sou a Fernanda Mendes. E eu sou a Anelise Frazão. Estamos aqui diretamente do 74º Congresso Nacional de Botânica, que está sendo sediado na Universidade de Brasília. Aproveitar já essa oportunidade para agradecer à universidade por ceder um espaço aqui no Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas para a gente fazer essa gravação. Quando a gente olha para a história da ciência, não dá para negar. Ela foi construída por muito tempo por um grupo muito específico de pessoas. Em geral, homens, brancos, heterossexuais e com grana. Gente com acesso a privilégios. E mesmo com as mudanças importantes que vêm acontecendo nas últimas décadas, quem faz ciência hoje ainda é muitas vezes bem parecido com esse perfil. É por isso que, quando alguém rompe essas barreiras e ocupa um espaço de destaque na ciência, isso precisa e merece muito ser celebrado. Por isso, hoje, senta à mesa conosco a doutora Rosi Isaías, botânica, professora da Universidade Federal de Minas Gerais e primeira mulher negra pesquisadora 1A do CNPq, um dos mais apreciados reconhecimentos da carreira científica no Brasil. Ela conversará conosco sobre caminhos trilhados por ela, além de compartilhar um pouco sobre seus projetos e possibilidades de construirmos uma ciência mais diversa e inclusiva. Obrigada, Rosi, por ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente. E para a gente começar, você poderia contar um pouco mais sobre você, como que você decidiu estudar botânica? Na verdade, primeiro a gente decide estudar biologia, né? E estudar biologia, para mim, e para 99% dos meus alunos, que eu sempre faço essa enquete quando eu chego numa classe nova, tem a ver com o professor de ciências, a professora, né, de ciências e biologia. E aí, no caso, a minha primeira inspiração foi a minha professora de ciências, na 5ª série, 6ª série, que hoje seria o 7º ano, e era a professora Cândida. Eu achava que ela era muito eloquente, muito sabida. Ela falava toda a aula sem nenhuma anotação, se não tinha projeção de slides, não tinha nada disso, né? Era uma escola pública, situada na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e os professores invariavelmente tinham um quadro e um giz, né? E a professora falava. A matéria desse ano era seres vivos, né? Então isso foi criando o meu primeiro fascínio. Daí no ensino médio eu tive aulas com o professor Mário, que eu perdi o contato. A professora Cândida eu encontrei depois como colega de trabalho, porque aí eu virei professora do Estado, muitos anos depois, no Rio de Janeiro, e encontrei a professora Cândida ainda lecionando. O professor Mário, que foi meu professor do ensino médio, eu perdi o contato. Mas ele também tinha um jeito especial de falar sobre a biologia, né? E esse foi o encantamento. A botânica entra depois, né? Quando eu já estou na faculdade, pensando ali qual o caminho trilhar, dividida entre botânica e genética, acredita? Pois é. Acredito, passei por isso. E entre botânica e genética, na verdade, as minhas aulas de botânica foram mais impactantes na graduação. E era muito curioso eu olhar para as plantas e falar, nossa, mas planta faz isso tudo? Nossa, mas como essas plantas são lindas ao microscópio? E planta faz isso? E planta faz isso, e faz aquilo, e faz mais um monte de coisas, né? Então, esses seres inertes que a gente fica vendo na natureza, que as pessoas muitas vezes falam, é tudo mato, né? Na verdade, são a base da nossa vida. E começar a perceber isso e começar a estudar as plantas ao microscópio foi o que me fascinou e me fez virar uma anatomista vegetal. Super legal, Rosi. É muito interessante ouvir isso, né? Como que a botânica parece ter mesmo uma coisa de encantamento, né? Muito comum a gente escutar, acho que os nossos colegas falando sobre isso, como que plantas são inspiradoras e como que abrem nossos olhos. E aí a gente tem, como botânicos, né, como professora de botânica, acho que eu tenho a missão de tentar passar esse encantamento adiante, né? Para que a gente não saia queimando planta, cortando planta, destruindo planta. E quando destruímos uma planta, destruímos todo mundo, todo o resto da vida que está ali associado. A gente precisa contar isso para a sociedade. Parece que está conseguindo, Rosi Isaías, encantar pessoas. Bom, eu queria aproveitar esse gancho até para pedir para você compartilhar um pouco sobre sua pesquisa com a gente e se você puder falar um pouco sobre o que são galhas e por que é importante estudá-las.
Então, as galhas me foram apresentadas como objeto de estudo pela minha orientadora de mestrado, a professora Léa Neves, no Museu Nacional. E eu digo que ela me entregou o material e falou, olha, chegou esse material aqui diferente. Ela trabalhava com ficus, anatomia de ficus, era o foco dela. E aí alguém levou para ela as galhas de ficus e ela chegou para mim e falou, bora cortar isso aí, trabalhar, estudar? Vamos. Sem saber muito bem o que estava me esperando. E como as galhas têm assim, um misto de tecidos moles, tecidos rígidos, lignina, celulose, um monte de composições, isso complica bastante a vida de quem tem que produzir as lâminas para chegar lá no microscópio. Mas, enfim, eu aceitei o desafio, né? Então, estudar essas interações, que em geral são promovidas por um inseto, né? Mudando a estrutura de uma planta, que é a planta hospedeira dele. Ontem até um aluno me perguntou, mas como é que é isso? Esse inseto sai daqui, ele come a folha, depois ele volta para a galha? Não, a interação é espécie específica, é sempre uma espécie de inseto para uma espécie de planta, quer dizer, sempre, em biologia não cabe, né? Mas quase sempre. E essas modificações, então, geram essa estrutura anômala que a gente pode chamar de um tumor vegetal, mas não é especificamente um tumor, né? Que a gente chama de galhas. Qual a importância delas? O galhador mexe com a maquinaria celular de uma forma muito, muito específica, né? Como eu falei. E aí, entender os mecanismos de resposta das células a esses estímulos que vêm do galhador é que são a chave da minha pesquisa, né? Então, na verdade, eu estou querendo entender a planta. Qual o potencial de resposta da planta para o estresse que está sendo imposto por esse organismo externo. Já que a planta é a base da nossa vida, né? Conhecê-las, trabalhar com elas, respeitá-las, é um caminho. Não vou descobrir a cura do câncer, não vou resolver os grandes problemas da humanidade, ganhar muito dinheiro, que é o problema do antropoceno, mas vou descobrindo cada vez mais pecinhas num grande quebra-cabeças, que é esse potencial de resposta das plantas a esses estímulos externos. Incrível, muito legal esse trabalho. Acho, mas eu sou suspeita. Acho que é importante a gente comentar aqui com os nossos ouvintes que talvez nem saibam direito o que é uma galha, que quando você olha uma folha com aquelas bolinhas em cima, normalmente elas têm esse formato mais esférico, mas elas podem ter diversos formatos, né? Isso. E já convido todo mundo para ir lá no nosso Instagram ver umas fotos de galhas incríveis que a Rosi passou pra gente. Maravilha, vão se surpreender com a variedade de formas. E aí, essa é a pergunta intrigante, porque seria lógico ou esperado que fossem bolinhas. E a maioria das vezes são estruturas globoides, né? Mas em alguns casos especiais as estruturas são muito diversas, são ornamentadas com espinhos, com projeções coloridas, né? Então é muito intrigante como essa manipulação fina, né, do potencial da planta para desenvolver essas estruturas tão diversas. E que acaba, muitas vezes, eu na natureza, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, com maquério, tem uns maquérios que são muito parecidos, mas eu sabia quem era quem por causa da galha, porque a galha de cada espécie é diferente. Então você consegue identificar espécies, então classificar, né, alguns grupos, se você conhece a galha dele, é isso mesmo? Consigo identificar no campo quem é a planta hospedeira a partir da galha que ela apresenta. Muito interessante. Um nível muito, muito bom de assertividade. E isso é muito interessante porque é para a gente poder pensar que não é só olhando para a planta em si, mas às vezes as interações dela fala sobre quem ela é, sobre a identidade dela, né? Muito legal. Exatamente. Ela foi capaz de atrair esse inseto, né? Por mediação química, muito provavelmente. Ela foi capaz de responder ao estímulo e deixar, né, essa estrutura acontecer, gerar essa estrutura que é formada de células e tecidos vegetais. Então, é planta. E daí você identifica ela. Mas o que acontece? Nos herbários, os taxonomistas, as pessoas que coletam muito, né, plantas, eles retiram as galhas para esse cato ficar bonito. Então a gente perde essa informação. Não façam isso. Nunca mais. Não façam isso. Ótimo, Rosi. Mas a gente sabe que nem só de pesquisa é essa vida de professora, né?
Então, tem a parte do ensino, tem a parte da pesquisa e tem a parte da extensão. Você tem coordenado e coordena projetos de extensão. Você poderia falar um pouco o que é um projeto de extensão, sua importância e nos contar sobre o seu atual projeto de extensão que está em andamento? Sim, sim. É um desafio, né? Você pegar o conhecimento que a gente tem na academia, que a gente produz na academia de uma forma, digamos assim, muito dura, né? Falando com uma linguagem muito técnica para um pequeno grupo de pesquisadores que são capazes, que vão buscar os seus artigos, vão ler os seus artigos. Aí a gente tem que pegar esse conhecimento e levar esse conhecimento para a sociedade. Acho que esse é o papel da extensão, né? A extensão é feita quando a gente sai dos muros da universidade. É uma atividade extra-muros. O meu projeto atual, a gente inverteu um pouco a lógica. A gente trouxe a comunidade para dentro da universidade, numa perspectiva de inclusão. Porque eu pego os alunos da Escola Estadual Getúlio Vargas no projeto atual, levo eles como jovens cientistas para o ICB, o FMG. Eles desenvolvem, junto com a equipe de graduandos, pós-graduandos, pesquisadores, uma rotina de um pesquisador botânico. Vamos a campo, coletamos, eles aprendem a fazer a prensa, levar para a estufa, faz a escata, vai para o herbário comparar, conversar com os especialistas, identificar, constrói a escata, a etiqueta, faz uma coleção que nós não estamos incorporando em nenhum herbário. Essa coleção vai para o Parque Estadual Serra Verde, que é a unidade de conservação na qual nós estamos trabalhando, com réplica para a escola. O projeto se chama Construindo Olhares Botânicos e ele é meio uma resposta assim, a essa discussão que está muito em voga da cegueira botânica, da imperceptibilidade botânica. Eu falei, cansei. Eu quero fazer um movimento ao contrário, eu quero construir alguma coisa. Então agora a palavra é construir na minha cabeça, né? E aí nós estamos tentando fazer com esses jovens que eles sejam multiplicadores desse conhecimento e dessa vivência deles. Então o que a gente faz? Simpósio, oferece oficina, visita escolas, só que quem faz a oficina, quem dá a palestra, são eles, são os jovens. Eu sou monitora deles, entendeu? Eu ajudo, levo um carro, né? Eles são menores de idade, põe no carro, levo para a escola e eles é que são responsáveis por toda a atividade. Eu acredito que com isso a gente faz uma aproximação maior com os jovens, né? Que, de uma forma muito triste, mas é importante também a gente tocar nesse tema, a gente tem uma geração que eu estou percebendo por essas visitas nas escolas que perderam a capacidade de sonhar. Eu pergunto, quais são os seus sonhos? O que vocês querem fazer? E eles ficam apáticos. Aquela energia da juventude, eu não estou encontrando, sabe? E isso me deixa muito triste. Então, acho que uma das propostas, né, para além de ensinar botânica, para além de construir esse olhar botânico, é tentar trazer esses meninos para o sonho de construírem uma carreira acadêmica, né, acadêmica por princípio, porque eu estou levando eles para dentro da academia, mas que eles possam sonhar com o que eles quiserem. Então já chega um que falou que queria ser astrofísico. Eu acho que por causa do Neil deGrasse, mas não sei. E hoje ele já fala, eu vou fazer ciências biológicas. Eu quero viver isso aqui para o resto da minha vida. Olha que lindo. Uau, lindo demais. Né? O projeto construiu na cabeça dele uma perspectiva que ele nem podia imaginar. Objetivo alcançado. Matheus Silva, estou falando de você. Ah, que lindo, Rosi. Que é uma ideia de, aí, olhando para as plantas de novo, de plantar possibilidades, né? De plantar sonhos. Pronto, gostei desse título, a gente pode usá-lo. Plantar possibilidades, também fica mais bonito. Então, e falando exatamente sobre esse ponto, né? A Fernanda estava perguntando para você sobre essa coisa que a gente chama do tripé acadêmico, enfim. Nesse sentido, né, eu queria que você falasse, né, depois dessa fala tão inspiradora de como é que você tem que lidado com os estudantes nesse processo, né? Quais os impactos que você acredita que a atuação de uma professora pode ter na sala de aula, na comunidade universitária e na sociedade? Eu me considero uma professora que faz pesquisa. Eu não me considero uma pesquisadora que tem a obrigação de dar aulas, que é o que eu vejo com muitas das minhas colegas. Então, a sala de aula é um espaço onde eu me sinto muito confortável, né? E acho que é isso. Estar confortável na sala de aula,
a representatividade de ser uma mulher negra no ambiente eminentemente branco e masculino, como você chamou a atenção, construir essa relação de afetividade sendo muito exigente. Eles falam assim, nossa, a gente negocia tudo com a Rosi, mas quando ela fala não, é não. Eu falo, pois é, porque quando não dá para negociar, é não. E no final eles até gostam de botânica nesse processo de ensino-aprendizagem que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue construir, né? Então eu acredito que nós, professores, não seremos substituídos por uma máquina. Não dá para substituir, né, a transmissão do conhecimento, a tutoria, a mentoria por uma máquina. Porque o ensinar, na minha cabeça, na minha prática didática, envolve afetividade, né? E é nessa perspectiva que a gente vem trabalhando, né? Eu tenho mais de 30 anos, não vou nem contar quantos 30 a mais, mas mais de 30 anos de sala de aula, e tem sido assim, sabe, ao longo desse tempo. Muito raramente algum aluno sai muito chateado comigo. É claro que às vezes eles saem, né? Ou não querem receber ou não, saem chateados. Mas eles sempre falam, nossa, a Rosi é exigente pra caramba, eu tinha medo dela, mas aí agora está funcionando, a gente está trabalhando. Eu aprendi, né? Quando o aluno fala, eu aprendi, eu gosto de ver, eu fiquei feliz com o meu trabalho, o final é bem bacana. Não sei se eu te respondi ou se eu divaguei. Não, isso tudo faz parte dessa conversa, eu acho, porque talvez o que você está falando é exatamente a sua prática de agora, né? De tentar continuar usando o afeto, né? Como uma estratégia de didática, né? E também, assim, e é muito interessante isso que você estava falando do afeto, tentar usar o afeto de uma forma efetiva. Às vezes, ser brava, colocar limites e mostrar que existem limites também é uma forma de afeto, né? Então, faz parte do processo. Isso é um cuidado, né, com a formação de uma pessoa que futuramente vão ser nossos colegas, né? Bom, Rosi, recentemente você foi reconhecida como a primeira mulher negra 1A do CNPq. Então, para quem não sabe o que é CNPq, é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Entidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para incentivo à pesquisa no Brasil. O que é esse reconhecimento e o que ele representa para você? Pessoalmente, uma conquista, né? É uma trajetória que, no meu caso, né, agora vai passar por uma transformação, mas na minha trajetória foi entrar no nível 2 e ir subindo, né, gradativamente, numa escala de 2, 1D, 1C, 1B e chegar no 1A. Né, esses degraus são caminhados assim com 3 ou 4 anos de diferença, dependendo dos níveis. Mas eu sempre procurei fazer na perspectiva de vamos continuar do jeito que eu estou fazendo, vamos continuar trabalhando com os alunos, que são muito, muito, muito importantes na minha trajetória. Na verdade, assim, deixa eu voltar no tempo um pouquinho. Eu tinha 2 alunos que hoje são professores universitários, o Denis Oliveira e a Ana Silvia Moreira. Eles chegaram ainda alunos para mim e falaram, precisamos da sua ajuda. Como assim? O que vocês querem? A gente quer ser professor universitário, a gente quer fazer concurso. E aí, para isso, nós precisamos de um currículo competitivo. Tá bom, vamos fazer as metas. Eles próprios disseram as metas que eles queriam. A gente já faz a monitoria em sala de aula, que é super importante para quem quer ser professor. Então, quem está ouvindo a gente aí, não perca a oportunidade de monitoria de graduação e de pós-graduação. Eles já estavam participando de eventos, mas a gente precisa do artigo publicado. Essa é uma moeda para entrar na academia, né? Então, o Denis fez lá a proposta dele, eu quero terminar o meu doutorado com 10 artigos publicados. Ok. A Ana Silvia já estava mais na frente, ela falou, eu acho que eu consigo em 5 ou 6. Ok. Vamos trabalhar nessa perspectiva. E eu conto sempre essa história para os alunos jovens, né, que chegam no grupo. Olha, o modelo foi esse, funcionou. Vocês querem? Quero, então venham. Com isso, o meu currículo cresce e o deles também, né? Então, ter chegado até aqui foi nessa perspectiva de colocar os alunos no ambiente acadêmico. Eles querem ser professores, e aí tem um monte aí, né? É só olhar no meu Lattes que vocês vão achar os professores de vocês lá, como meus ex-alunos. E aí eles entraram e conseguiram ser competitivos e conseguiram entrar na carreira.
Quando eu recebi a notícia, já contei isso em alguns eventos, eu estava trabalhando na tese do Igor Arriola, a gente estava terminando a discussão do trabalho dele e chovia muito na cidade de Belo Horizonte, estávamos presos no laboratório e quando o meu WhatsApp dá um plim, era o professor Francisco de Assis Ribeiro dos Santos, um mano querido da Bahia, ele é da Estadual de Feira de Santana. Mana, parabéns, você conseguiu. Você é a primeira mulher autodeclarada negra a conseguir a Bolsa 1A do CNPq. Gente, eu fiquei catatônica. Eu não reagi. Eu li e falei, olha, Igor, o Chico me mandou aqui uma mensagem. E continuei falando sobre a tese do Igor e acertando ali os finalmente da tese dele. Passados uns 20 minutos eu reagi. Eu dei um grito, que eu não vou repetir agora aqui para não estourar o microfone, mas eu dei um grito e falei, Igor, eu consegui! E aí abracei o Igor, comemoramos, brindamos e tal. Pronto, terminamos a discussão, vamos embora para casa. E quando eu peguei, sentei no carro, liguei o motor, eu falei, opa, a adrenalina baixou, né? E veio a consciência. Essa conquista vem acompanhada de uma grande responsabilidade. Que aí o foco virou para mim, né? Com foco de uma mulher negra, chegando nessa posição, o poder da ocupação desse espaço, que para mim é uma grande conquista, acho que para a comunidade negra, para a comunidade de mulheres, é uma grande conquista, né? Vem todo mundo junto comigo, mas incomoda muita gente. E aí eu senti a energia boa vindo de um lado e a não boa vindo do outro. O processo que aconteceu de pronto foi a tentativa de apagamento. As pessoas não me cumprimentavam por isso. As pessoas de dentro, as pessoas próximas, elas não me cumprimentaram. Aí eu falei, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo aqui. Mas enfim, né? É raro, mas acontece todo dia. É raro, mas acontece muito, né, Rosi? É muito interessante, assim, porque, assim, para quem não conhece esse programa, é um programa do governo que oferece bolsas, né, associada à produtividade dos professores ou pesquisadores de instituições brasileiras. E esse nível que a Rosi atingiu agora é um dos níveis que conta tempo de carreira, conta quantos orientandos, né, estudantes que ela formou, etc, etc. Então, são poucas pessoas que recebem esse reconhecimento, né? Então, realmente foi uma conquista super, super enorme para a gente que se inspira nela, né? E é interessante você falar isso, que você vê agora isso como também uma responsabilidade de alguma forma, e que isso é bastante importante, né? Que a gente tenha consciência disso, consciência do poder que alguns reconhecimentos, enfim, conquistas trazem, né? E como a gente pode usar isso. Então, mas para além dessa produtividade, que às vezes incomoda um pouco, nossa, mas eu tenho que ser, gente, infelizmente temos que ser produtivos, às vezes super produtivos, para poder furar essa bolha, né, e subir nesses degraus. Mas tem também, e hoje como membro da Câmara, né, assessora da Botânica no CNPq, a gente participa lá da formação dos critérios, da discussão dos critérios. Então, ter projetos de extensão está contando muito. Ter os cargos administrativos, então eu voltei agora, não conquistei a bolsa por isso, né, mas voltei à coordenação do programa de pós-graduação em Biologia Vegetal da UFMG, que eu já tinha sido coordenadora um tempo atrás. Então, esses cargos de coordenação, os projetos de ensino e extensão, as participações em eventos, várias atividades, editoria, revisão de artigos, tudo isso está contando também para subir nesses níveis aí, conquistar as bolsas de pesquisa e fazer parte desse clã do CNPq. É interessante, você usa a palavra clã, né? Ainda é uma coisa um grupinho, muito restritiva. Clube. É uma coisa muito fechada ainda, né? E assim, ciência, da forma com que a gente, pelo menos, tem feito, ela deveria ser uma coisa acessível, aberta, né? Então, mas enquanto é do jeito que é, que bom que existem pessoas que veem o mundo como você tomando decisões agora, né? Mas é importante, Annelise, da gente pensar
que tudo também funciona em termos de restrições orçamentárias, né? Então, se a gente tem N bolsas, a gente não pode ter N mais 2, porque a restrição orçamentária nos deixa sempre com N bolsas, né? Com N vagas na universidade, é tudo na base do orçamento. E a gente sabe que muitas vezes, nos últimos tempos, esses orçamentos das universidades públicas foram bem estrangulados, né? O orçamento das agências de fomento foram bem estrangulados. Então, a gente democratiza até certo ponto, porque não tem como ir muito além, se não tivermos dinheiro. Sim. E pelo que você falou, não é fácil receber esse reconhecimento, né? Não é qualquer pesquisador que consegue atingir esse nível 1A. O que você pensa nesse sentido sobre o destaque que esse seu reconhecimento em si tem recebido? Mudou alguma coisa após esse reconhecimento? Mudou a minha agenda. Porque, assim, desde sempre, se a pessoa me chama... Aliás, vamos lá, vou tentar colocar aqui numa linha do tempo. 2008 foi a primeira vez que eu fui convidada a falar como uma mulher negra cientista. E foi num evento organizado pelas alunas de graduação da UFMG, foi o primeiro congresso de mulheres na ciência da UFMG, e foi um evento em resposta a um outro evento que havia acontecido um pouquinho antes, que teve todos os palestrantes homens. Aí as meninas, em resposta, organizaram esse evento e eu fui convidada. E aí eu entendi, naquela primeira vez, que toda vez que viesse um convite, eu tinha que aceitar. Porque eu era quase que única, né? Eu olhava para o lado, outras mulheres brancas. Aí eu falei, nossa, eu tenho que falar, eu tenho que ocupar esse espaço de fala. Acho que logo depois a Annelise esteve lá na UFMG, convidada pela Zoologia, aí que nós nos encontramos pela primeira vez. E desde então falou que é evento, me sinto na obrigação de dizer sim. Quando saiu a notícia da Bolsa, eu fui procurada por um repórter do Globo. Não, mentira, foi um repórter da Veja, para fazer uma matéria. Falei, bora lá, né? Vai dar visibilidade, vai ser importante. Fizemos a matéria bombou, e logo depois veio a do Globo, bombou, veio a Rede Minas, né, que é concessionária do Globo em Minas Gerais, bombou, e vários jornais replicaram várias matérias, e aí vem, você aceita palestrar? Você aceita palestrar? Você aceita participar do evento? Então mudou muito a minha agenda, que está bem estrangulada de estar viajando muito, mas está sendo muito bom, sabe? Porque tem sido momentos assim de muito compartilhamento, de muita emoção. Gente, as pessoas choram, as pessoas me deixam às vezes sem ar, sabe? Porque elas falam, está vendo você aqui? Me faz acreditar que eu também posso. Eu falei, claro que você pode, vai ser difícil. Vai encontrar pedras no caminho, mas compre a boa briga e desvie daquelas que você considerar que não vale a pena, porque o miligrama do ATP é muito caro. Então desvia, vai para outra rota, volta depois e termine seu mestrado, termine seu doutorado. Vai ter que trabalhar muito, tem que construir um currículo competitivo e tem que dar a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, encontrar as pessoas certas. Porque a quantidade de melanina que nós carregamos incomoda muita gente. Sim. É muito fascinante isso, assim, parar para pensar que a gente está no século XXI, né, e a gente ainda precisa muito ativamente falar sobre isso, né, e uma das coisas que quando saiu esse resultado, né, a gente até conversou sobre isso, que esse programa também, para quem não conhece, do governo, ele existe desde a década de 70, né, então você imagina, desde a década de 70, será que nunca existiu uma mulher negra que pudesse acessar esse espaço? O que isso significa, né? Então, por isso um reconhecimento tão celebrado e inspirador, né? Então, realmente, saber que isso fez a sua agenda ficar um pouco mais apertada, que você ficou ainda um pouco mais famosa. Tem essa coisa da necessidade de usar esse espaço para trazer a discussão, a reflexão ativa, né?
Então, ao mesmo tempo que é perigoso no sentido de... É isso, assim, eu vejo que quando algumas pessoas acessam alguns espaços, elas sempre estão exaustas, né? Estão sempre exaustas, porque elas vão ser sempre a referência, né? Então, acho que talvez isso, eu não sei se você quiser comentar um pouco sobre isso também, né? De como é que você tem lidado com isso. Essa sua fala me trouxe 2 memórias recentes aqui, né? Uma delas é parecida com o que você começou a falar, mas ela desvia um pouquinho quando a pessoa diz assim para mim: nossa, mas agora, em pleno século XXI, isso me entristece muito, que só tenha você. Eu falei: nossa, você devia estar triste com várias outras coisas, né? Você devia estar triste com não ter outras professoras. Eu olho para o lado, cadê as outras professoras negras da minha idade? Agora a gente tem professoras jovens chegando, né? A Annelise chegou, com professores mais jovens do que eu. Quantas professoras ou professores negros você teve na sua graduação? Em geral, a pessoa nunca parou para pensar, falou, né? Nossa, que triste. Eu falei: mas quanto você teve? Você devia estar triste de olhar para o seu lado e não ver ninguém, né? Não tem negro, não tem indígena. E aí? Isso é que devia nos entristecer, né? Eu acho que eu estou abrindo um caminho, estou abrindo a porta e eu espero que a fila que está se formando aqui atrás seja muito, muito longa e que daqui a algumas décadas, não vai ser amanhã, né, a gente tem um conjunto de professores, um conjunto de pesquisadores de fato, né, mais diverso. E aí, numa dessas andanças aí pelo mundo, eu dei uma palestra numa empresa, num grupo que eu achei muito interessante. É uma empresa multinacional, mas tem um grupo de diversidade dentro da empresa. Trabalho voluntário. Não ganham nada por isso, não me pagaram por isso, é trabalho mesmo de acreditar na causa. E nesse dia, uma menina estava sentadinha assim, com a cara bem focada no que eu estava falando, e ela pediu a palavra e disse: Isabel, estou falando agora com você, Isabel, se você estiver ouvindo. Ela falou: você não cansa? Porque eu estou cansada. Toda hora a gente tem que estar defendendo essa causa. Aí eu respondi para Isabel assim: Isabel, se eu cansar ou se eu adoecer, eles vencem. Eu não posso permitir. E aí eu olhei para minha frente e falei: nossa, deixa eu emendar rapidamente aqui. Eu falei: e quem são eles? Os racistas. Porque a gente tem um monte de gente branca, preta, rosa, azul, que entende a nossa causa, entende, não fica triste, vem junto, solidário, está entendendo o momento histórico. Eu acho que é isso. Nós estamos vivendo um momento histórico. Eu falei que eu vou fazer parte do livro didático. Em algum momento meu nome vai aparecer no livro didático. Gente, ele foi parar no livro didático. Eu não sei se o livro, eu recebi a notícia, eu não sei se o livro vai ser aprovado pelo FNDE, lá pelas instâncias, mas eu soube de um biólogo, de um químico que escreve livros didáticos, e eles falaram: o primeiro capítulo está lá, você e a sua trajetória. Que lindo, muito legal, mais do que merecido. Muita inspiração para outras pessoas, né? É emocionante, né? O que mudou na minha vida, né, que a Fernanda acabou de me perguntar, é o senso de responsabilidade. Para além da responsabilidade de ensinar botânica, para além da responsabilidade de ensinar educação ambiental, né, de tentar acordar as pessoas, vem essa responsabilidade da representatividade, né, de que tem um monte de pessoas. Ontem mesmo, a gente está aqui no Congresso de Botânica, uma professora me abordou e falou: olha, tem um menino ali que é de Nilópolis, igual você. Ele ficou tão emocionado quando você falou que nasceu em Nilópolis. Olha. E eu encontrei esse menino, a gente deu um abraço, eu falei: beija-flor nas cabeças. Bem nilopolitana. Bem nilopolitana. Bom, mas e daqui para frente? Quais são os próximos passos na sua carreira? Poderia compartilhar conosco aqui quais os planos que você tem para o grupo de pesquisa que você coordena? Bom, a gente não para nunca, né? Eu queria aposentar e ir para a praia, arrastar chinela havaiana, mas não vai dar, não. Presinto que não estamos nesse momento ainda, né? Nós estamos tentando, o Grupo Galhas, que é como nós nos auto-intitulamos, né? Mas o grupo, na verdade, chama Estrutura, Fisiologia e Química de Galhas Neotropicais, registrado assim no CNPq. Nós temos buscado
aproveitar esse momento, aproveitar todas as carreiras que, né, vêm sendo consolidadas e buscar financiamentos e projetos mais robustos, sabe? Então, a gente está de olho nos editais, né, para tentar aproveitar, né, a professora Rosi como líder do grupo, como uma pesquisadora em nível de excelência, conseguir que a gente tenha mais recursos. E com mais recursos, a gente consegue dar uma formação melhor para quem está vindo, né? Trabalho de campo, equipamentos, bolsas, sobrevivência, né? A gente precisa sobreviver, os boletos chegam. Então, a gente vai caminhando, trazer os meninos para os eventos, os jovens cientistas poderem participar dos eventos. São várias estratégias que a gente precisa de recursos. Então, esse tem sido um dos focos, sabe? Buscar recursos e recursos cada vez mais robustos. Espero conseguir, né? E deixar aí uma equipe mais e mais robusta de pesquisadores brasileiros. Falando de galhas, uma coisa interessante também de destacar é que, como nós somos um grupo forte no Brasil, nós somos uma referência. Nós estamos trabalhando, nós temos a biodiversidade a nosso favor. Temos uma flora riquíssima, insetos, não precisa nem dizer, né? Não nos falta. Embora os galhadores fiquem escondidinhos lá dentro das galhas, a gente muitas vezes nem sabe quem eles são, não estão identificados, né, para a ciência. Mas nós somos referências em termos de mundo, né? Eu busquei uma imagem, eu encontrei sem querer, eu não busquei, eu encontrei sem querer uma imagem no Web of Science, que é um mapa mundi, e lá, não sei se vocês já viram essa imagem, aparece aonde os seus artigos já foram citados, onde eles já entraram em referências. E, gente, é quase o mundo todo, assim, sabe? Tá todo marcadinho. Eu achei esse mapa tão lindo. Falei, nossa, lugares que eu nunca fui, mas eu já fui. Olha que legal. A palavra chegou lá, né? A palavra vai muito mais longe. Ah, que lindo. Muito bacana, Rosi, porque é isso, né? Então, continuar fortalecendo o grupo. E eu acho isso muito legal, porque é reconhecer que quem você é agora faz parte do resultado dessa criação de um grupo junto com você, né? Então, você tem o protagonismo agora e como líder do grupo de pesquisa, mas entendendo que existe um grupo bastante grande com você. Isso é muito importante, né? A gente reconhecer que ciência não se faz só. Bom, e aí, antes da gente concluir nossa conversa, você gostaria de compartilhar algum conselho ou comentário para os potenciais jovens cientistas que nos ouvem? Conselhos. Dá para a gente pôr uma banquinha. A banquinha da Rosi. A banquinha da Rosi. Será que eu consigo vender conselhos? Olha, eu acho que eu vou tentar resumir. Primeiro, a gente tem que trabalhar muito, não tem outro jeito, né? E trabalhar com ciência, pelo menos para mim, sempre foi muito prazeroso. As plantas, as galhas, os laboratórios, os cortes anatômicos, sempre me vieram assim como momentos de muito prazer. Quando a gente escolhe uma carreira que a gente gosta, que a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente fica cansado, claro. Mas não fica triste. Então esse é o primeiro conselho, né? Tente fazer, se você trabalha com ciência, e a gente pode trabalhar com diferentes áreas, né? Buscar aquela que lhe é mais afim e tentar entender e trabalhar com prazer. Não negar que é cansativo, que é estressante, não é isso. Mas tentar buscar o prazer nas descobertas que a gente está ali todo dia, né, lidando. Depois, é desviar, como eu já falei, né? Brigar a boa briga e desviar quando não valer a pena o gasto de ATP. E isso vai acontecer muito ao longo das carreiras aí. Já aconteceu comigo N vezes. Buscar ajuda, se a base fraquejar. Eu hoje não estou fazendo terapia, mas considero que teve uma fase da minha vida que foi muito importante a terapia, então recomendo. Busquem ajuda profissional, né? Não acha, os meus amigos me ouvem. Não. Amigo é uma coisa legal, conversar com os amigos, mas busque uma ajuda profissional se achar que está fraquejando. Isso é importante. E ontem o Geraldo Damasceno me perguntou lá no final da mesa redonda de botânica inspiradora como é que eu lido com essa questão da autoestima. Eu respondi para ele, eu construí a minha autoestima na terapia. Porque
É difícil, né? A gente tem que se gostar muito. Então, eu construí na terapia. E até a Ana Silva, que eu já citei aqui nessa nossa conversa, ela fala, mas você é a rainha da autoestima. Eu falei, sim, senhora, construída à custa de muitas horas no divã. E buscar, assim, trabalhar com pessoas que a gente gosta, que gostam da gente. Porque são muitas horas. Eu fico muito mais tempo no laboratório com os alunos do que com as minhas filhas. Né? As minhas filhas, de vez em quando, até emburram comigo. Nossa, você vai viajar de novo? Nossa, mas é mais um congresso? Elas estão... eu estou me privando da companhia delas, muitas vezes, para estar na companhia de vocês, para estar no meio científico. Então, eu tenho que estar cercada de pessoas que eu gosto e que gostem de mim. Ficar num laboratório, num grupo tóxico, não. Tem 452 mil laboratórios pelo mundo. Vá, né? Então vá, veja, experimente, mude. Principalmente quem está na graduação tem todo o dever de testar vários laboratórios, de buscar vários temas de trabalho, experimentar, né? E ser feliz, porque a gente tem uma única obrigação, uma única vida, mesmo que você acredite em reencarnação, em outras vidas, em ressurreição da carne, qualquer que seja a sua crença, essa, pelo menos, é a nossa única vida. Então, vamos aproveitar e ser feliz. E o conselho final é, se eu cheguei até aqui, todo mundo pode. Então, venham. Estou esperando vocês no Alto da Montanha. Ai, que lindo. Maravilhosa. Muito obrigada, Rosi. Eu que agradeço, gente. Foi uma conversa inspiradora. Obrigada. E a gente se vê por aí. Com certeza. Ficou com alguma dúvida? Tem algum interesse sobre algum tema ligado à botânica? Manda um e-mail pra gente. obotanicast@gmail.com. E não deixa de seguir a gente no Instagram, @obotanicast. Esse projeto é apoiado pela Sociedade Botânica de São Paulo, que também está lá nas redes como @Sociedade Botânica SP. Este episódio conta com a edição de áudio de Fernanda Mendes e Gabriel Quintão.